Se ouve o toque das trombetas, Cristo do exército chamando está. Nossos que o adoram, mas o inimigo siga. Com ele está, oh glória. Conosco está o Rei dos Reis, o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A guerra ganha está. Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus. Uma segundona de feriado. A guerra ganha está. Eita glória. Vambora, canal da Comunhão de Amor Sem Fronteiras. Se o toque das trombetas, Cristo seu exército chamando está. Que o adoram, és o inimigo, com ele está, braço da carne, conosco está o Rei dos Reis, o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele já venceu. A guerra grande está. Aleluia, aleluia. Vamos dançar? Oh, oh, oh. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos dançar, criançada. Vambora, família. Jesus, Jesus. Põe no som do carro aí. Na pia, na academia, no trabalho. Jesus, Jesus. Senhor dos exércitos. O Rei dos Reis. À frente vai, seu braço forte exaltará. O Rei dos Reis, pra frente vai, o braço forte exaltará. Oh, glória! Bom dia, meus irmãos! Graça e paz, bom dia! Um ótimo, excelente dia para você! Gostou aqui? Olha lá, vamos lá! A guerra ganha está! Olha só! Aleluia! Eita! E o diabo furioso? Tem que ter fôlego, hein? Venceu! Venceu! Ressuscitou! Aleluia! Tem que ter fôlego, hein? Falou, vai isso aqui, hein? A guerra ganha está. E para dançar isso aqui tem que ter mais fôlego ainda, né? Eu lembro das minhas meninas, né? Minhas meninas ensaiando para mãe, a gente não vai aguentar. E eu aguenta. Aguenta sim, a gente aguentou tanta coisa. Vamos aguentar sim, vamos declarar, né, que a guerra ganha está porque Jesus ressuscitou, minha gente. Eita, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que dia maravilhoso, que dia abençoado, né, minha gente? Hoje, nesse dia 21, essa segunda-feira, 21 de abril de 2025, esse dia, meus irmãos, que se chama hoje, não é? Glória a Deus, aleluia. Como é bom a gente falar, né? Jesus, Jesus, Jesus ressuscitou. Aleluia, né?
Oh, glória a Deus. E o seu exército para frente vai, né? Oh, que coisa linda. E é assim que nós estamos aqui no canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. Juntinho aí entrando na sua casa. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. E eu, Bispa Nivalda, com vocês aqui nesse feriado, né? Aqui em São Paulo. Tá um pouquinho friozinho, né? Glórias a Deus. Mas talvez aí onde você esteja, não sei aonde você está em algum lugar aí, com certeza. Mas aqui está friozinho, mas talvez aí esteja, né, calor, sol ou chovendo, não sei. Mas o que importa é que Jesus ressuscitou. A notícia maravilhosa desse dia e de sempre será, né? E sempre será, ele ressuscitou. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos avançar. Aleluia, meus irmãos. Olha, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que o Espírito da verdade, meus irmãos, que o mundo não vê e não conhece, mas possa estar aí sobre a sua vida, possa estar aí sobre a sua casa, possa estar aí sobre a sua família, em nome de Jesus, nesse dia que se chama hoje. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nesse feriadão aí, nós já tivemos aí, né, a madrugada, a oração, o relógio, hein, gente? Ó, 7º dia, né? A virada de hoje já vai para o 8º dia, né? Nós tivemos um casal abençoado ali, a diaconisa Cíntia com o diácono Daniel, que é a família Bola, né? É o sobrenome deles, família Bola mesmo aí, ó, para passar por cima de todas as hostes de Satanás e declarar mesmo em oração, né, em gratidão, em louvor, em intercessão, que ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, né? Pela vida aí dos nossos irmãos, né, do povo de Deus, irmãos, o povo que está aí nos bastidores, no seu relógio. Eu só vendo lá, né? Figurinha do joelhinho, estou em oração, estou enchendo a taça, e é sobre isso, né? Esse é o tempo que o Senhor nos chamou para orarmos, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto, é o conselho do profeta Isaías para nós, né? Enchermos as taças, né? Orarmos em tempo e fora de tempo, né? E declararmos que Jesus ressuscitou, mas o diabo é o nosso adversário, né? E ele fica lutando, né? Rodeando, bramando para nos tragar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Então o Espírito de Deus se move na nossa vida e não pode parar, né? Porque o dia que parar, o diabo nos rouba, né, irmãos? Em nome de Jesus. Ele está só procurando um espacinho e você e eu não vamos dar esse espacinho, não, né? Em nome de Jesus. Seja em pensamentos, seja em atitudes, né? Seja em quebra de princípios, seja no pecado, tá fora tudo isso da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eita Deus, e que final de semana é esse, hein, gente? Meu Deus do céu, que final de semana, gente, abençoado, final de semana de Páscoa, né? Que coisa linda, como foi a Páscoa aí? Em nome de Jesus, que foi tudo bem, né? Porque Páscoa, né, é uma nova vida, é o sinal, gente, hein? Todas as casas foram marcadas com o sangue do Cordeiro e o anjo da morte, né? Pulou as nossas casas, né, irmãos? Porque Jesus enviou-nos a sua palavra e nos livrou de tudo que é mortal. Amém? E esse foi o conselho, não é? Esse foi a orientação, na verdade, esse foi o mandamento, né? Aleluia, Jesus. Peguem o cordeiro, né? Faça ali, né, uma alimentação, chame todos, né? A família que for pequena, tá lá no livro de Êxodo. Pegue alguém, fique junto, glória a Deus, né? E marque os umbrais da casa com o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte viria e a casa que estivesse marcada com sangue, essa casa o exterminador não iria passar. Amém? Então, glória a Deus por isso, louvado seja Deus. E nós declaramos, né, irmãos, hoje a Páscoa, Jesus, o Cordeiro Pascual, glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus, que morreu por nós, mas que ressuscitou ao 3º dia. Amém? Então foi assim, né? Nós tivemos já
Desde do sábado aqui em Guarulhos, nós tivemos um culto poderoso, maravilhoso. Bispo, eu quero ouvir a palavra que foi ministrada também, né? Porque primeiro o nosso casal de pastores, né? Pastora Rosinha e pastor Frank ministrou no online de manhã, porque aqui você não fica sem nada, né? Só se quiser, né? Ah, eu quero uma palavra. Tem palavra para você se alimentar todos os dias. Esse é o nosso voto aqui, ó, de que todo dia tem uma palavra, né? Então, a pastora Rosinha com o pastor Frank ministrou uma palavra poderosa. Eu ouvi, irmãos, essa palavra. Eu ouvi antes de sair da minha casa. Foi uma bênção essa palavra. Louvado seja Deus, vale a pena até você ouvir de novo. Depois, o bispo Cido trouxe o mesmo tema à noite, mas com, né, outros direcionamentos, outras situações, porque cada um vai trazendo um pedaço desse bolo maravilhoso, né? Desse pão que é para a gente comer, desse cardápio tão tremendo, né? Que é sobre o Filho de Deus, né? Aleluia, o único caminho, a única verdade, a única vida. Então tem tudo isso em áudio, tá? Tem no YouTube, teve uma cantata maravilhosa também, né? Olha, assim, eu vou falar para você ir lá conferir, tá? Porque eu posso até esquecer de alguma coisa. Vai lá e confere. Poderoso, poderoso, poderoso. Amém, meus irmãos? E domingo de manhã, ontem, lá na cidade de Bauru, no Polo Sem Fronteiras, lá também foi outra festa poderosa, né? Os nossos pastores ali, pastor Marcos, louvado seja Deus, trouxe ali também, né? Glória a Deus, a paz com uma nova vida, uma palavra, né, abençoada que encheu nossos corações. Bispa, onde tá? Tá no Facebook, tá? Bauru tá no Facebook, você pode pegar. Guarulhos está no YouTube e também você pode pegar a palavra que o pastor Marcos ministrou, tá? Pelo áudio também, tá? O André, nosso querido presbítero André, conseguiu puxar o áudio de lá e graças a Deus deu tudo certo. E você tem aí, ó, palavra sábado de manhã, palavra do sábado à noite, palavra do domingo de manhã. Amém? Então, ó, só bênçãos sobre bênçãos para você. Amém, meus irmãos? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor, irmãos. Que coisa linda e maravilhosa. Tivemos também, irmãos, ó, nosso pastor Valdir, hein? Pastor Valdir, nosso intercessor, nosso pastor sem fronteiras, né? Nosso pastor de visitas, oh, glória a Deus. Nosso pastor de missões, junto com a pastora Marisa. Pastor Valdir fez aniversário ontem, completou mais um ano de vida. Pastor Valdir, tá ganhando presente aí, pastor Valdir? Aleluia, Deus abençoe o nosso queridão pastor Valdir, que completou mais um ano de vida, né? Ontem, no dia 19, não foi? Ontem não, sábado, dia 19, ontem foi 20. Sábado, pastor Valdir. Não, é verdade, ontem, oh meu Deus, ontem, dia 20, o pastor Valdir. O pastor Valdir é no dia 20. É que como a gente teve culto aqui no sábado, né, irmãos? Olha, a gente tá ainda como quem sonha, né? Culto no sábado, culto domingo, eita glória. Só alegria, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos assim, né? Estamos com a campanha das chaves, hein? Quarta-feira aqui em Guarulhos. Eita, Guarulhos! Você tem uma chave na mão, hein? Não vai deixar essa chave estacionada, né? E ficar com as suas portas tudo aí sem resposta. Alguém quer ficar com a porta sem resposta? Eu não quero. Então, movimenta essa chave, hein? Um ungido você já foi, né? Você já recebeu o batismo de unção, né? Então é só você movimentar essa chave aí e tomar posse. Em Guarulhos nós vamos estar na segunda chave aqui na quarta-feira, amém? E Bauru vai estar na sexta-feira, né? Glórias a Deus. Bauru está na sexta-feira lá, virando mais uma chave. Eita glória, né? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, tem muita programação. Fica ligadinhos, tá? Amanhã tem tarde da bênção lá em Bauru, né? Terça-feira. Quarta-feira tem culto de oração lá, aqui tem o culto à noite, ó, é muita programação abençoada para você. É o que a gente fala, né? A pessoa vai ficar na depressão se quiser, a pessoa vai ficar no marasmo se quiser, a pessoa vai ficar sem alimento se quiser, né? Porque, ó, tem oração da tarde, tem a oração da campanha dos 12 dias, tem palavra, tem live, tem o presencial, tem tudo, irmãos. Então, realmente, você tem amigos, né? Tem pastor para te atender, então você não vai ficar aí, né, com falta de nada, só se quiser, né? Amém? Glória a Deus. Mas vamos para uma parte melhor, glória a Deus, que é a parte de buscar, que é a parte de se alimentar
alimentar, que é a parte de estarmos cheios, aleluia, que é a parte de agradecermos, inclusive, ao Senhor, né? Porque teve dois testemunhos, viu? Você pensa que Deus não está parado? Ai, é Páscoa, né? Ai, vai ter férias dos testemunhos. Pelo contrário, irmãos. Porque o Senhor trabalha em tempo e fora de tempo. E nós tivemos dois testemunhos, né? Inclusive, ontem lá no Polo de Bauru, a nossa querida Diaconisa Mari. Ê, Diaconisa Mari! Diaconisa Mari, ele testemunhou das suas férias, né? Deus preparou uma viagem para ela. Irmãos, ó, por isso que Isaías 55 diz, né? Vinde, como é que é? Como é que é? Comei, Isaías, eu vou ler aqui para não falar, é que me veio Isaías 55, mas eu vou ler para os irmãos aqui, ó, me deu um branco aqui, mas eu sei qual é a palavra, sabe? Mas a cabeça da gente é muita informação, mas eu vou ler aqui, ó. Olha aqui, tá, aqui, ó, é a palavra que eu tô lembrando aqui, ó, Isaías 55, todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai, e comei sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, amém? Então, a diaconisa Mari deu esse testemunho aqui, irmãos, não é sobre o que eu posso pagar, é sobre o que Deus tem para mim, é a porta que Deus tem de acesso para me dar. E ela deu um testemunho ali de uma porta de acesso, né, de descanso, de poder sair, de viajar, né? E a pessoa falar para ela, ó, para você eu faço assim, eu faço assado. E Deus abençoando aqui, abençoando ali, e a serva do Senhor testemunhando ali para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? O pastor Marcos também deu um testemunho ali, né, que aconteceu uma situação com o carro dele ali, e o mecânico falou, é tanto, a mesma palavra aqui para o pastor Marcos, aí é 55, né? Ó, você é meu servo, você é fiel, né? Você é dizimista, você tem voto no altar. Então, ele foi lá no lugar que ele adquiriu o carro e o moço falou: ó, você não vai precisar pagar nada, moço. Tá tudo certo. Eita. Então, irmãos, olha o que Deus faz, né? O que Deus faz com o seu povo. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. E aí nós vamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, o que diremos, pois, à vista dessas coisas, irmãos? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra essa palavra? Quem é que vai falar assim, não, isso daí não é de Deus, hein? Fala para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo e maravilhoso. Irmãos, eu tenho uma outra notícia aqui também, que hoje, na madrugada, irmãos, eu acordei bem de madrugada mesmo, viu? Acordei 5 horas, fiquei orando ali, intercedendo, né? Louvado seja Deus. E eu já vi a notícia que houve o falecimento, né, do Papa Francisco, né? Lá na Itália, Papa Francisco, o líder católico, né, religioso no mundo, Papa Francisco no mundo, o Papa, né? Então, vamos aguardar, vamos estar a Igreja de Cristo em oração, amém? Quem é intercessor, quem é pastor, quem conhece a palavra, né? Quem serve a Deus sabe do que eu estou falando. Vamos orar, amém? Vamos orar porque o novo líder vai ser escolhido e a gente sabe quem, eu não sei quem acompanhou, mas eu acompanhei quando foi a outra escolha, né? Para vocês terem uma ideia, é uma escolha assim que não, é esse não, né? É uma pessoa que se trabalha muito ali para poder colocar, né? E a gente sabe a grande influência que isso ocorre nas famílias, né? Então, irmãos, vamos orar, amém? E que Deus console os corações enlutados, né? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Aqui no Sem Fronteiras, você não fica sem saber de nada. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós estamos aí, né? Construindo sonhos. Já deu ali uma oradinha no seu envelope? Lembra que você tem um envelope escrito? Lembro, bispa. Meu pai do céu. Então, não esqueça que você tem um envelope, uma chave na mão e uma taça. Você tem tudo aí, né? Uma mesa, um cesto, para colocar tudo aí, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. O Deus de sinais é a palavra desse mês, o propósito que a gente está trabalhando. Marcos 16, 17. E Jesus diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Só precisa crer, irmãos. Quem crê vai ver a glória de Deus, né? Aleluia. Nós estamos na segunda série desse mês de abril. Os 7 sinais de Deus que a igreja precisa conhecer. O que eu estou falando aqui, irmãos,
Quem é a igreja do Senhor sabe de todas as notícias que eu estou dando aqui. Sabe do que a bispa está falando, né? É isso aí. Então, nós estamos nos 7 sinais de Deus. Olha, tudo no mês dos sinais, hein? Hein, Bispo Cido? Hein, pastores? Nada é por acaso, né, André? É, o André fala isso, presbítero André. Nada é por acaso, meus irmãos. É sinal em cima de sinal, hein? Pega a visão. Pega o rolo da visão aí, hein, Abacuque? Aleluia, Jesus. E hoje o 5º dia, né? O 5º dia, glória a Deus. O sinal do perdão, a cruz. Ó, o sinal do perdão, a cruz. Olha só, Lucas 23, versículo 24. Vamos ler aqui, Lucas 23, 24. Eu vou ler aí a partir do 20, tá bom? Glória a Deus. Lucas 23, 20. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais uma vez gritavam: crucifica-o, crucifica-o. O 22. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal faz este? Olha a pergunta de Pilatos para o povo judeu, né? Os fariseus e etc. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Viu? Versículo 24, que é o nosso versículo de hoje. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Amém? Pediu? Pediu? Pediu mal? Pediu? Pediu bem? Então, Pilatos resolveu atendê-los. Amém, irmãos? Então, hoje, esse 5º dia aqui falando sobre o sinal do perdão, a cruz. Mas, bispa, a cruz foi um sinal? A cruz foi o sinal, irmãos. A cruz foi um grande e poderoso sinal. Amém? Romanos 8, 28, a palavra do Senhor diz assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Amém? Então, em Atos capítulo 2, vamos ler aqui, Atos capítulo 2. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio, o que é desígnio? É o propósito. E presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, né? Homens cheios de iniquidade. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança. Amém? Então, irmãos, nós que conhecemos a palavra, talvez você que não conheça, a cruz foi um sinal, sim, do perdão. Foi necessário que o Filho de Deus passasse pela cruz, né? Foi necessário. O profeta messiânico Isaías, o qual nós falamos ali anteriormente no testemunho, foi o profeta que mais profetizou sobre a vida do Messias, né? Vamos ler aqui, ó, Isaías 53. Versículo 2. Vamos ler né? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca,
não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Isso aconteceu ali, aqui, né? Quando Pilatos falava para o povo, tem certeza? Mas eu não vejo nada neste homem aqui, tem certeza? Mas olha o que a Bíblia diz aqui, né? Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Amém, irmãos? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, olha aqui, ó. Olha aqui, a cruz como um sinal. Você vai entender isso aqui. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, a cruz, irmãos, aqui nesse tema de hoje, foi um grande sinal de Deus. Um grande sinal de Deus, porque a vontade, irmãos, dos pecadores, dos judeus pecadores, dos fariseus, do povo, que preferiu Barrabás, preferiu um ladrão. O povo preferiu um ladrão, por isso, né, que a gente não pode dizer a voz do povo é a voz de Deus. Viu aqui como que não é? O povo preferiu pedir a soltura, né, a Pilatos, que era o governador ali, a autoridade máxima ali daquela época. O povo preferiu, irmãos, Barrabás. Preferiu Barrabás. Eu lembro do meu sogro, né? Pastor Rubens. Ei, Pastor Rubens. Pastor Rubens pregava assim, né? Irmãos, o povo preferiu Barrabás, né? Meu sogro pregava assim, né? Glória a Deus. Saudade das pregações do meu sogro, né? Ele pregava assim. Glória a Deus. Hoje ele prega no conselho ali pra gente, né? No tete a tete na mesa, né, Pastor Rubens? Aqui na igreja, irmãos. Ele fala, irmãos, irmãos. Então, o povo preferiu soltar Barrabás, um ladrão, e pedir a crucificação de Jesus. Mas, irmãos, tudo estava escrito. Porque a vontade, né? A vontade deles, né? Que o firme censor das práticas morais e religiosas desaparecesse, porque Jesus denunciava o pecado. Que a verdade fosse abafada, era o desejo deles. Que o mestre, né, que o nosso Jesus e o amigo dos pobres, dos humildes, dos pecadores morresse. E que o único salvador e esperança do mundo fosse afastado. Vamos dizer que eles acharam que com a crucificação, né, crucificando Jesus, né, o homem não seria redimido, né? O próprio Satanás, né, que é o autor desse plano aqui, usando todas essas pessoas. O diabo, irmãos, deu uma cartada e perdeu. Perdeu a batalha. Como nós cantamos aqui no início, né? Quem venceu a guerra foi o Filho de Deus, através, né, passando por aquela cruz do Calvário, levando sobre si todo o castigo imputado sobre as nossas vidas. Tudo que era para nós, ele levou sobre si. Então, a vontade, né, dos iníquos, a vontade dos religiosos era essa.
Vamos tampar a boca dele, porque ele denuncia o pecado. Vamos tirar ele do acesso aos pobres, né? Aos menos favorecidos. Vamos continuar enricando, vamos continuar aqui, né, pecando, né, nas coisas ilícitas, nos relacionamentos ilícitos, nas práticas imorais. Vamos continuar. Porque uma vez, olha, Pilato vai resolver o nosso problema. Só que nada disso aconteceu, né, meus irmãos? Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja o nome de Deus, porque a cruz, irmãos, não é a derrota. Por isso que a cruz aqui, ela está aqui. Mas, bispo, a cruz como sinal, exatamente, a cruz como sinal. A cruz não foi a derrota, irmãos, pelo contrário, mas a chave do plano divino. Aleluia! A cruz não foi derrota, a cruz não é derrota, mas é uma chave. A gente está com a campanha da chave, olha só. A cruz é uma chave, é o sinal, aleluia, do plano divino. Aleluia, Jesus, de uma remissão, de um perdão, aleluia, Jesus. Por isso que nós amamos o Senhor, por isso, porque um dia Ele nos amou primeiro, Ele se colocou, irmãos, como oferta viva no nosso lugar, amém? Louvado seja Deus, Romanos 8, aleluia, 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então a cruz é um sinal, sinal de perdão, aleluia. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também, irmãos, intercede por nós. Então você olha para a cruz, lembra da cruz e não fique aí entristecido, né? Igual o Davizinho, né? O Davizinho, o meu sobrinho, chegou aqui na igreja, ele é pequenininho, né? Ele chegou aqui na igreja, ele viu o símbolo da cruz, ele começou a ficar querendo chorar. Mataram Jesus! Ai, meu Deus, ele não entendia, né? Criança, né? Por isso que a gente tem que ensinar, irmãos, nossos filhos, as crianças, né? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, você vai olhar para a cruz e você vai lembrar aqui dessa palavra, ó. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então a cruz, irmãos, não é sinal de derrota. Talvez hoje você possa estar até usando esse ditado popular, né? Estou, bispa, carregando uma cruz. Parece que tem uma cruz nas minhas costas. Também teve uma nas costas de Jesus. Mas foi o sinal para o nosso perdão, para a nossa remissão. E talvez hoje, nesse feriado, você está carregando uma cruz. Eu falo com gente aqui que, como eu, que carregou muitas cruzes, irmãos. Cruz da traição. Irmãos, como é difícil traição. Você confiar em uma pessoa. E a pessoa se esquecer, meu Deus, e fazer uma prática. Irmãos, olha, eu penso assim, ó, uma pessoa quando vai entristecer a outra, ela deveria pensar primeiro, viu? Porque a pessoa, nós podemos carregar uma cruz, mas, irmãos, você colocar uma cruz em alguém, ou você colocar alguém numa cruz indevidamente, porque não existe nem devidamente, né? Então é coisa para a gente pensar. Você criar situações de peso para outras pessoas, você ser pesado, você colocar alguém na cruz. Os fariseus e os judeus colocaram Jesus na cruz.
Mas a cruz, aqui, ó, você vê que naturalmente a palavra é uma coisa, né? Naturalmente é uma coisa, mas espiritualmente, irmãos, a gente entendendo, a gente começa a refletir. Que a gente não pode ser pesado, colocar ninguém numa cruz, colocar ninguém em batalha que não deva, né? A pessoa não aguenta, deixar uma pessoa triste, trair uma pessoa, trair uma confiança, menosprezar alguém, pisar em alguém, reter a mão para ajudar uma pessoa sendo que você poderia. Tá colocando a pessoa numa cruz. A cruz está servindo como um outro sinal. Olha só, para nós ela serviu como sinal de perdão. Aí eu vou e coloco alguém na cruz da acusação. Coloco alguém para ser crucificado. Não podemos, irmãos. Porque a cruz foi um sinal de perdão para mim e para você. Talvez você esteja aí carregando uma cruz e tem sido pesada para você uma situação. Louvado seja Deus. Mas hoje eu te trago essa palavra. A cruz foi um sinal. A cruz é um sinal que haverá ressurreição. A cruz é um sinal, aleluia, Jesus, de que Deus te aprova. Mas, bispo, isso é uma loucura, mas é mesmo, também foi para o Filho de Deus. Também foi. Porque para a gente chegar lá na construção dos sonhos, a gente passa por essa cruz, irmãos. Cruz da humilhação, cruz da desonra, cruz da traição, cruz da fome. Mas o apóstolo Paulo nos lembra aqui, ó, em Romanos 8, mas nada vai te separar. Oh, glória a Deus! Nada vai te separar do amor de Deus. Aleluia! Porque quando a gente passa pela cruz, irmãos, por esse sinal que está no nosso caminho. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se for até necessário, até uma pessoa. Eita, a palavra de Deus é linda, né? Até uma pessoa Deus prepara para ajudar a carregar a cruz. Porque, ó, se você ler aqui em Lucas 23, 26, e como os conduzissem, né? Como Jesus estava sendo conduzido com aquela cruz, constrangendo um sirineu, que era um homem, né? Da cidade de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo. Esse irmão vinha passando. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Você vê? Até uma pessoa foi preparada ali, ó. Ó, você está andando aqui, ajuda a carregar aqui a cruz um pouquinho. Você vê que a cruz foi sinal até para outras pessoas que estavam andando junto. Porque Deus sempre tem o caminho. Porque Ele é o caminho. Aleluia. Aquilo que parece vergonha e humilhação é colocado como sinal. Hoje aqui a cruz. Nós estamos aprendendo aqui hoje que a cruz é um sinal. Para nós, sinal de perdão. Glória a Deus. Estamos perdoados em Cristo Jesus. Não devemos mais nada, mas também não vamos lá gastar no pecado, né? Para ficar devendo de novo. Porque Ele já levou sobre si, louvado seja Deus, todas as nossas iniquidades. O castigo Ele levou. Aleluia, Jesus. E hoje nós temos a oportunidade, irmãos, também. Olha que coisa linda. De fazermos parte da cruz de alguém aí, né? Como eu falei aqui. Já que a cruz é um sinal, você pode ajudar a carregar. Ah, bispa, mas eu? Jesus carregou por nós aquela cruz. Então, eu vou pensar para não colocar também ninguém nenhuma cruz pendurado. Ou com ela nos ombros pesada, né? É reflexão, né, irmãos? Você vê que a palavra é para a gente refletir, né? A palavra é para a gente refletir nas nossas atitudes, no nosso comportamento. A gente sempre acha que a nossa cruz é mais pesada. Você acha que o teu sinal aí é mais pesado que o do outro, né? Vai conversar com alguém. Esteja sensível à voz do Espírito Santo para você olhar do lado e para você falar, olha, eu estou achando que essa cruz aqui é um peso, mas ela é um sinal na minha vida, é um sinal de uma mudança. É um sinal de um tempo abençoado que Deus tem para a minha vida, é um sinal que Deus quer me usar. A gente tem que, sabe, irmãos, o servir o Cristo vivo,
sabe? Se você olhar com o olho carnal, se você olhar com o olhar humano, você vai olhar para a cruz e você vai ver um monte de coisas nela. Coisas até que não existem. Mas olha o amor de Deus. Quando você olhar para a cruz, olha que Deus nos amou de tal maneira que entregou alguém para morrer no nosso lugar. Louvado seja Deus. E a gente explicando, né? Desde as primeiras ministrações desse mês. Esse mês todinho aqui, né? Esse mês de Páscoa. Falou-se bastante ontem, anteontem, sábado de manhã. Páscoa, nova vida. Hoje a gente está aqui falando cruz, o sinal do perdão. Então é palavra para a gente refletir que os sinais estão aí. Precisamos perceber. Eis que faço coisa nova. Porventura não percebeis? Precisamos, irmãos, estar sensíveis. Porque às vezes você acha, né, que a cruz tem que ter uma multidão perto de você. Nem sempre, viu? Às vezes Deus não vai falar na multidão. Às vezes Deus vai falar onde tiver 1, 2 ou 3. Às vezes Deus vai falar com você lá no deserto. Lá passando pela cruz também. Lá na cavalgada, né? Vamos dizer assim. Sabe que quando a gente... eu falo para o Bispo Márcio, ser um intercessor é algo maravilhoso e desbravador. Você ser um intercessor, você interceder. Porque Deus te mostra coisas, irmãos, até em sonhos. Deus mostra até cruz que vamos passar, cruz que algumas outras pessoas vão passar. Deus revela os tempos e as estações. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Para não procurar, né, colocar coisas na cruz. Não coloque coisas, não coloque pessoas. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. A gente ficaria aqui horas ministrando, né? Às vezes a gente vê as pessoas tão desesperadas. Eu também já estive desesperada. Mas por isso que é bom, né? A palavra todo dia, porque você estuda. Porque você ouve e você aprende. Deus fala com você ali no maná diário. Deus fala com você, Deus fala comigo. Né? Olha, é assim. Tenha paciência. Se esforça. Porque eu tô vendo aí a cruz. Mas que eu não tô vendo? Tô vendo. Mas esse que eu coloco um caminho para você. Oh, glória a Deus. E tudo isso vai servir por sinal. Pode ter certeza. Pode ter certeza que tudo vai servir como um sinal, inclusive a cruz. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar nesse dia de hoje, dessa segunda-feira tão abençoada, meus irmãos? Oh, meu Deus, por revelação. Por revelação, irmãos. A gente começa a ministrar e Deus mostra, né? E obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mostra. Obrigado porque o Senhor nos ensina na palavra. Porque tudo que está escrito na palavra não foi escrito à toa. Nada foi colocado à toa, meu Senhor. Nada, Pai. Tudo tem um significado. Tudo aponta um caminho. Tudo sinaliza algo, Pai. Até no mês dos sinais, os sinais acontecem. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Oh, até no mês das chaves, as chaves se movimentam. Ore, canta, labalaias. Ore, canta, labassuri, anda, labachaias. Obrigado, meu Senhor, aleluia. Nós glorificamos, exaltamos o teu santo e poderoso nome nessa segunda-feira de feriado. Nesse dia 21 de abril de 2025, Senhor. Oh, Pai, o diabo achou, aleluia, que Pilatos resolveria tudo, Senhor. Oh, meu Deus, encaminhando o Filho de Deus para a cruz. Vocês querem? Então vamos crucificá-lo. Oh, Pai, mas a cruz é o sinal do perdão do Senhor para as nossas vidas. A cruz é o sinal de que a luta não é minha, não é nossa. A luta é o sinal que eu não posso pecar contra Deus, aleluia, eu não posso pecar contra o meu irmão. Ore canta labaçaia, labassurianda, labaxere canta labalaias, oh Espírito Santo.
Ah, Senhor, mostra-nos a tua beleza, a tua face. Ah, Senhor, tu tens nos convidado para a intimidade. Tu tens nos convidado para a revelação. Não tem um dia, não tem um dia que não chega uma mensagem. Fulano, olha, fulano está morrendo numa cruz. Olha, fulano está morrendo numa cruz. Oh, calabás, cruz que a colocaram. Cruz que ele mesmo se colocou. Cruz que outros pediram para colocar. Oh, recanta labalaias, mas não é o fim. Aleluia. Oh, glória a Deus. É o sinal da promessa, meus irmãos. A cruz é o sinal da promessa. Oh, glória a Deus. E eu hoje, com esse óleo da unção me ungindo e ungindo a tua vida, eu declaro sobre ti o sinal da promessa, o sinal da cura, oh, recantarabachaya, o sinal do diagnóstico, irmãos. Eu tive um sonho maravilhoso, eu tive um sonho ontem, que uma pedra saía grande, aleluia, Jesus, de dentro de mim. E eu chegava na igreja e todo mundo falava, bispo, a senhora tem que mostrar, porque Deus fez. Aleluia, Jesus. E eu falei para o bispo Márcio, alguém está sendo curado. Faz dias que Deus tem me mostrado um diagnóstico zerado. Oh, recanta lá, manaia. Oh, anda lá, bassúria. O sinal vai sair para fora. Oh, recanta lá, baixaia. Oh, aleluia, você olha para a cruz, você olha para a situação e você fala, bispa, não vai ter jeito, recalamandaia. Mas o Senhor está falando, contempla o sinal, aleluia, porque este sinal trará outros sinais. Oh, recanta labassai, oh, rianda labachuri, canta labadaia, Senhor. Obrigado no dia de hoje, Pai. Obrigado por esse final de semana, por essa Páscoa maravilhosa. Obrigado pelas famílias, meu Senhor da glória. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos entregue. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos livrado, Pai. Aleluia. Estamos sensíveis à tua voz, Pai. Não deixa, Senhor, nós contemplarmos situações e acharmos que estamos sozinhos e abandonados, Pai. Mas para que possamos olhar e ver que é tempo do Senhor e ver que o Senhor está agindo. Eu só preciso estar na posição que Deus me quer. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor nos coloca por revelação. Eu digo isso aqui, profetizo. É assim que eu vejo aqui com meus olhos fechados. Irmãos, nós estamos, você está aí, ó. Sabe aquela coisa assim, que a costureira que corta o tecido, tá na medida, encaixou. A pessoa provou a roupa e falou, ó, tá certo agora aqui, hein? Não mexe mais nada. Não engorda, hein? Ó, noiva não engorda, porque se engordar, o vestido não serve. Eu lembro da Mariane quando foi casar. Eu lembro da Marcinha, eu lembro da Milena. O costureiro falando, olha, não dá para não dá. Aí cada prova que ia, a Mariane aconteceu isso, né, Mariane? Cada prova que ia, olha, não vai ter mais de onde tirar. Eu vejo isso, irmãos. Esse mês inteiro Deus tem me mostrado isso. Não saia da posição. Não saia da esfera. Quem estudou geometria sabe. Você vai cortar a cartolina ali, né? Para montar o triângulo. Irmão, se um lado tiver menor que o outro, desajusta tudo que você fez. É essa visão que Deus me dá. Ore calabás. Não olha para a cruz com sofrimento. Ore calabás. Olha como um sinal. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Vai de vida em vida, vai de pessoa em pessoa agora, Pai. Assim eu ministro cura sobre os enfermos, assim eu ministro libertação nas famílias, assim eu ministro, Senhor, a liberação de portas, a concretização de sonhos, Pai, os testemunhos aqui.
Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço no dia de hoje. Fica conosco e continua conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Israel, em Jerusalém, no Brasil e nas nações, nos quatro cantos, agora, na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica na paz. Um ótimo feriado aí para você. Amém? E fica ligado. Não saia da esfera. Não olhe para a cruz e ache que você tem que enfeitar alguma coisa. Deixe o Espírito Santo trabalhar, porque você vai colher o fruto do penoso trabalho, como colheu o Filho de Deus. O próprio Isaías escreveu. E ele colherá do fruto do penoso trabalho. Amém? Louvado seja Deus. E nós estamos aqui hoje, perdoados e redimidos pelo nosso Senhor. Amém? Toma sua água. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Deus te abençoe, tá bom? Hoje, quando for 23h59, é segunda-feira, mas tem hoje alguém na torre orando, abrindo o relógio de oração da madrugada. À tarde tem a pastora Rosinha na oração da madrugada, pode ter certeza. Tem os nossos intercessores nos plantões. Hoje é segunda-feira, tem um jejum específico hoje, tem um grupo junto comigo hoje consagrando. Amanhã também tem, todos os dias nossos intercessores tem esse chamado de intercessão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. E fique ligado, hein? Os sinais estão acontecendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os sinais estão acontecendo nível de mundo, mundial, hein? Estadual, municipal e regional. Esteja atento, em tempo e fora de tempo. Amém? Deus te abençoe, viu? Te amo em Jesus. Fica na paz e tchau, tchau. Porque eu oro por você, você ora por nós. E juntos, sabe para onde a gente vai? Morar no céu. Aleluia, porque a cruz é sinal de perdão para nós. Um beijo, meus irmãos. Fica na paz. Te amo. Tchau, tchau. Eita glória! Manda um chocolatinho para alguém, vai. Manda um sinal para alguém aí hoje. Manda uma mensagem para alguém, por favor. Tchau, tchau, meus irmãos.